Eu fui durante 25 anos farmacêutico e se eu não tivesse aprendido mais nada, há uma coisa que teria aprendido seguramente, é que não há nenhum medicamento que não tenha efeitos secundários. Se tivesse que delinear uma rotina com o objetivo de perder peso, o que é que seria o dia-a-dia dessa pessoa? Uma recomendação fundamental que eu diria, se calhar 8 em cada 10 portugueses não fazem. Já agora faço a pergunta, é possível perder peso rápido? É possível perder peso rápido desde que nós, 5.000 espectadores, 10.000 espectadores, não conta, isso depois em termos de share conta muito pouco. Mas pronto, é a realidade da coisa. Bom, vou-me calar, senão nunca mais a gente começa. Dr. Hipólito, quais é que são os fatores mais importantes para a perda de peso? Olá, antes de mais, boa tarde a todos. Eu diria, a perda de peso ocorre quando nós somos capazes de gastar mais energia do que aquilo que ingerimos. Por outras palavras, todos nós já ouvimos falar disto, das chamadas calorias. Calorias não são mais do que unidades de energia que são dadas pelos alimentos. Portanto, um alimento estilo um bolo tem, imaginem, uma bola de Berlim, 250 calorias, um folhado tem 200 calorias, se bebermos água, 0 calorias, aliás é o único alimento que não tem calorias, e se comermos, por exemplo, imaginem uma fatia de pão, só capaz de ter 70 calorias. Pronto, tudo é medido em calorias. E nós, seres humanos, como qualquer ser vivo, aliás, temos um desgaste natural. Portanto, nós para dormirmos, inclusive, para trabalharmos, para comermos, para pensarmos, gastamos energia. E, claro, as atividades ditas desportivas ou pelo menos exercício físico gastam também energia. Pronto. Então o que é que nós tentamos sempre para emagrecer, tentando responder à questão de uma forma o mais objetiva possível? Que o que a pessoa gasta seja maior do que o que a pessoa ingere. Só assim é que o chamado balanço energético entre aquilo que gastamos e aquilo que ingerimos é negativo. Ao ser negativo, o nosso peso vai para baixo. Se eu estiver permanentemente a comer mais do que aquilo que, obviamente, gasto, estou a ganhar peso. Só para termos uma noção, em termos genéricos, 500 calorias por dia, que são o quê? Imaginem, é uma bola de Berlim, por exemplo, voltando ao caso da bola de Berlim, que agora no verão toda a gente gosta. Uma bola de Berlim e, por exemplo, 2 fatias de pão com queijo e mais, se calhar, um iogurte, dá, grosso modo, 500 calorias. Bom, se for um iogurte muito grande não dá, mas estou a falar daqueles iogurtes com pouco açúcar, dá 500 calorias. Se eu todos os dias estiver a comer mais 500 calorias, ou seja, estes 3, digamos assim, alimentos que eu agora referi, o iogurte, a tosta mista e uma bola de Berlim, eu vou, ao longo da semana, acumular 3.500 calorias. Eu, ao fim da semana, essas 3.500 calorias, se eu não as gastar, eu vou acumular meio quilo a mais. Meio quilo a mais ao longo do mês, se todas as semanas eu tiver este acréscimo, são 2 quilos. Ao longo do ano são 24 quilos. E as pessoas às vezes chegam-me ao consultório, eu engordei 15 quilos num ano. E eu disse, pois, as pessoas não têm esta noção, mas se não tiverem um rigor de gastar aquilo que comem, isto é muito fácil, como vocês estão a ver, conseguir lá chegar. É tão importante a consistência no ganhar peso como na perda de peso. Sem dúvida. Portanto, a consistência é muito essa importante. muitas vezes é a questão que eu coloco às pessoas, que é, quando se perde muito rápido, se não se reeducar, ou seja, se não tiver novos hábitos, eu vou chegar a um ponto em que vou provavelmente ganhar tudo outra vez. E aqui é um bocadinho a discussão entre uma dieta muito restritiva, inicialmente, em que as pessoas de facto perdem peso muito rapidamente, mas depois, se não adquirirem hábitos alimentares ou que gostem e que, portanto, mantenham durante algum tempo, ou que gastem energia, e aí geralmente a noção de que é fundamental o exercício físico, se não houver estas duas componentes, ou seja, reeducação alimentar, portanto, escolha de alimentos menos calóricos e que as pessoas gostem, que isto é fundamental, as pessoas gostem de manter esse consumo durante algum tempo, e ou o exercício físico, as pessoas voltam a ganhar peso. E essa é a tentativa que nós, obviamente, fazemos sempre, é dar às pessoas razões para não voltar a ganhar peso, introduzindo-lhes novos hábitos de vida. Aqui, em relação aqui à questão do pão, nós somos um país e consumimos Sim, pão, é a nossa adoramos cultura, pão. certo? Adoramos pão. Uma das grandes questões que as pessoas têm sempre é:
que tipo de pão emagrece ou ajuda a não Claro, engordar eu tanto? percebo. Ou seja, o pão hoje em dia, e nós acho que nos últimos 10 anos então vemos isso, não é? Tem uma variedade enorme. E ainda bem que assim é. Ou seja, nós temos pão de trigo, que é o tradicional, temos pão de milho, temos pão chamada mistura, depois temos centeio. Temos hoje uma coisa muito interessante, e já volto a falar disso, que é o chamado trigo sarraceno, que é basicamente um trigo sem glúten, que é muito interessante para as pessoas que muitas vezes ficam com o estômago muito inchado, têm intolerância e não sabem ao glúten, e portanto eu recomendo muitas vezes o seguinte: pão o menos branco possível, portanto o mais escuro. Porquê? Porque tem mais fibra. O que é a fibra? A fibra não é mais do que algo que no nosso intestino não é absorvido, portanto não tem qualquer valor, chamamos assim, energético, calórico, como falámos há bocadinho na pergunta, mas permite que o intestino funcione melhor. E maior parte, principalmente das senhoras, é obstipada. Por outras palavras, são pessoas que efetivamente não têm os seus intestinos a funcionar regularmente. Quanto mais nós introduzimos fibra, lá está, alimento que produza no intestino uma capacidade do intestino rapidamente evacuar, porque ao fim e ao cabo é como se fosse, desculpem a expressão, uma, uma colher que está a empurrar o intestino para as fezes saírem, porque a maior parte das pessoas têm dificuldade em evacuar, portanto comem, armazenam e depois não conseguem evacuar, e a fibra faz com que o intestino funcione, faz com que o intestino mexa, faz a tal colher que empurra para baixo tudo aquilo que é obviamente os alimentos para depois saírem, obviamente, nas fezes. Pronto. E portanto, o que eu recomendo é o pão o menos branco possível, porque lá está, quanto mais escuro, mais sinal é de que ele tem fibra, e simultaneamente, se nós quisermos não ter o tal balanço energético positivo, ou seja, ganhar peso, então nós devemos adequar o pão em função daquilo que é as nossas necessidades. É muito variável. Uma pessoa, obviamente, que está com mais peso, a tendência é para nós recomendarmos que coma menos pão, como é óbvio, porque o pão é sempre algo que vai à partida engordar. Agora, eu costumo dizer, muitas vezes não é só o pão, é o que se mete no pão. E a questão passa por aí. Ou seja, eu comer só uma fatia de pão tem um valor calórico. Imagina, uma fatia se calhar tem 40 a 50 calorias. Se eu lhe juntar uma fatia de queijo, já tem mais 30 calorias. Se eu lhe juntar um queijo estava a dizer queijo Flamengo, por exemplo, passa publicidade. Se lhe juntar uma fatia de queijo da Serra, já tem mais 80 ou 90 calorias. Pronto. Se eu lhe juntar doce com potas, já tem se calhar 100 calorias. Portanto, tudo isto tem a ver com o que, lá está, metemos no pão. Mas a minha indicação é sempre, se as pessoas, e em Portugal é verdade, o que estava a perguntar é muito verdade, as pessoas são muito dependentes do pão, comam pão com conta, peso e medida, ou mesmo é dizer 2, 3 fatias por dia, se conseguirem essa meta, mas tenham é cuidado com o que metem no pão, porque depois as pessoas barram imenso com manteiga. Há bocadinho esqueci-me de referir a manteiga, mas é o mais tradicional, não é? A torradinha ou o pão com manteiga. E a manteiga por si só, se for, obviamente, barrar com pouca manteiga, tem 30 ou 40 calorias. Se eu também barrar carradas de manteiga, muitas vezes atinge as 70 ou 80 calorias, passa para o dobro. Portanto, tudo isto a somar dá aqui um pão que poderia ter 50 ou 60 calorias, as 2 ou 3 fatias de pão que eu estava a referir, vá lá 80 calorias, passa a ter 200 calorias ou 250, que lá está, já é mais 250 gramas, como eu vos estava a dizer, feitas as contas às 500 calorias ao meio quilo. Pronto, portanto isto é tudo uma questão às vezes, embora as pessoas não gastem muito disto, de matemática. Quanto mais eu adicionar calorias e não as gastar, mais ganho. Peso, Algumas torradas que se pedem nos cafés, que é mais manteiga com pão do que com É pão com mesmo. manteiga, não é? E é um excelente exemplo. Muitas vezes eu recomendo isso aos pacientes. Tenham, por favor, o cuidado de pedir não só que tentem, e eu sei que às vezes não é possível, que tentem limitar o que põem no pão e, portanto, a quantidade, como estava a perguntarem muito bem, do que põem no pão, em termos de manteiga, entenda-se naturalmente, como também
a manteiga ou pelo menos o produto que põem no pão, porque a maior parte das vezes, vamos ser sinceros, aquilo que põem no pão também não é manteiga, são as margarinas, são as combinações, há até às vezes de manteiga e margarina para saber um bocadinho mais a manteiga, e isso eu sou muito contra as margarinas. Margarinas, de uma forma geral, são maus alimentos. Doutor, portanto, falámos aqui já da dieta, não é? Portanto, a parte da nutrição é um Certo. aspecto fundamental para a perda de peso. Eventualmente o exercício físico também o é. Talvez o sono também o seja. Eh, Se tivesse que delinear uma rotina ideal para uma pessoa que esteja com o objetivo de perder peso, o que é que seria o dia-a-dia dessa pessoa? Pronto, então, uma recomendação fundamental que eu diria, se calhar 8 em cada 10 portugueses não fazem, que é tomar um bom pequeno almoço. O bom pequeno almoço tem duas vantagens. Primeiro, é saciante para uma grande parte do dia, não só para amanhã, ou não só para as horas seguintes. Os ingleses têm aquele velho hábito do pequeno almoço à inglesa. A verdade é que, por exemplo, se nós comermos ovos de manhã, os ovos não são assim tão calóricos, portanto não se traduzem assim em tanto ganho de peso quanto isso, mas são extremamente saciantes. Nós sabemos que se comemos um ovo que essencialmente o ovo tem duas componentes, a gordura, essencialmente na gema, e a proteína, ou seja, aquilo que é o nosso cimento, aquilo que nos faz de facto ter maiores capacidades, digamos assim, de resistência, de funcionamento e até mesmo a nível muscular melhor funcionamento, é clara, é a proteína. Pronto. Portanto, um ovo é bastante saciante. Eventualmente, se as pessoas quiserem comer de manhã e se estão muito vocacionadas para o pão, sim senhora, uma fatia ou duas fatias se conseguirem, pode ser torrada, tudo bem. Mas, lá está, como dizíamos na pergunta anterior, não barrar excessivamente o pão com muita manteiga. As outras opções são opções que muitas vezes não agradam às pessoas, porque também não as experimentaram, mas que eu recomendo, que é, por exemplo, os flocos de aveia em papa, que é uma coisa ótima, muito nutritivo e extremamente saciante. Experimentem, porque eu acho que vale a pena, não é? Se calhar todos nós, nas nossas avós, faziam flocos de aveia, a gente agora já reaprendeu, se calhar agora, a ir buscar coisas ao passado, e é uma de umas sugestões que eu dou. A outra, por exemplo, é um iogurte com frutos silvestres de manhã, uma amora, uma framboesa, se as pessoas gostarem. É uma coisa que também, de uma forma geral, é extremamente saciante e tem, lá está, a quantidade suficiente de vitaminas, de proteínas, o iogurte, o iogurte importante, natural, não iogurtes com pedaços ou iogurtes de aromas, porque são, de uma forma geral, excessivos no açúcar que têm. Pronto. Portanto, se queremos uma coisa mais fit, desculpem a expressão, aqui é o termo um bocadinho mais dentro dos parâmetros de não engordar, como eu dizia, esta segunda opção, os flocos de aveia, um iogurte com frutos silvestres. O que é que eu estou a ponderar o fruto que estou a dizer? Porquê? Porque muitas vezes as pessoas, os frutos que mais gostam são os mais doces. E aviso já de que esses são obviamente aqueles que nós devemos evitar mais. A banana, a uva, o figo, a cereja, a manga, a papaya. Esses são os frutos mais doces, que de uma forma geral todos nós gostamos mais, mas são também aqueles que se percebe perfeitamente que também mais engordam se forem comidos em excesso. Portanto, a fruta também é algo que nós devemos comer com conta, peso e medida, mas o pequeno almoço é um bom momento porque a fruta tem uma coisa importante que são as vitaminas e, portanto, de uma forma geral, a absorção da vitamina é bem feita, bem tolerada com o estômago ainda sem muitos alimentos e por isso mesmo é fundamental haver esta componente de ser talvez mais ao pequeno almoço. Depois, se queremos ir para uma opção um bocadinho menos ligeira, então se calhar uns ovos, eventualmente se quem gosta de manhã logo de ter, por exemplo, um fiambre de peru ou de frango. Eu não sou muito apologista dos fiambres, de uma forma geral são alimentos confeccionados com alguma industrialização exagerada, mas em alternativa, por exemplo, uma fatia de queijo ou um queijo magro também é uma boa alternativa. Agora, o que eu quero deixar a mensagem é o pequeno almoço devia ser uma refeição com algum cuidado. A maior parte das pessoas não o fazem por questões de tempo, enfim, invocam sempre o tempo. Eu digo, ok, é levantar-se 10 minutos mais cedo, se de facto é importante para si fazer uma alimentação saudável, pronto. Nós hoje estamos muito na voga também, ou em voga, com as chamadas jejuns intermitentes, não sei se querem falar disso já, mas que é algo que as pessoas adotam como sendo uma prática muitas vezes usual, mas que eu digo, o jejum intermitente só tem resultados se de facto for para
obviar uma refeição. Geralmente a refeição que as pessoas tiram é o pequeno almoço. Ora, o pequeno almoço é geralmente também a refeição, passa a redundância, onde as pessoas menos calorias comem. Porque são, o que é que a maior parte das pessoas diz que come ao pequeno almoço? Um café, uma torrada, às vezes um galão, e portanto isto não sendo, obviamente, o mais ideal para um pequeno almoço, mas também não é uma coisa hipercalórica. Claro que se me disserem assim, olha, vou para o pequeno almoço da pastelaria, como um bolinho, como uma torrada e como um galão, aí já estamos a falar de 500 e tal, 600 calorias. Aí se calhar já tem que evitar este tipo de pequeno almoço. Agora, o jejum funciona bem quando eu retiro ao meu dia e consigo viver bem com isso, atenção, porque há pessoas que são mais suscetíveis do que outras ao jejum, tiro uma refeição calórica, uma refeição que tenha 600, 700 calorias. E por ordem de razão do que estava-vos a dizer há bocadinho, se eu tirar 600, 700 calorias, eu vou notar, ao fim de uma semana eu perco meio quilo, deixando de ter uma refeição diária daquelas que supostamente me podem fazer falta, mas que eu consigo tolerar. Agora, muito importante, e fica já esta nota. Quando eu retomo a comida, portanto, quando eu deixo de estar em jejum, atenção ao que eu como. Porque eu não devo comer, obviamente, coisas que geralmente são os que me apetece, que são os hidratos de carbono. É o pão, a massa, o arroz, está-me a faltar a batata. Por isso, se eu recomeçar a comer com estes alimentos, obviamente a absorção é muito grande porque eu estou carenciado há muito tempo, muitas horas de energia. E estes 4 alimentos são aqueles que mais energia rápida dão. Portanto, é natural que as pessoas também os procurem instintivamente. Ok. Em relação, já que estamos aqui a falar da dieta, existem muitas dietas agora que são as da moda, Uhum. tanto é a Todos os Paleo, anos há, ou a é verdade. Detox, Certo. agora acho que há uma nova que é a Dash, e resulta, não resulta. Todas as dietas resultam se as pessoas, lá está, tiverem, voltando ao início, não querendo ser chato com isto, mas tiverem sempre uma ingestão inferior àquilo que gastam. Claro que a qualidade dos alimentos determina muito a, digamos, a carga calórica que eles têm. Obviamente, se nós pensarmos numa dieta paleo ou numa dieta que, de alguma forma, dimensiona ou pelo menos reduza a quantidade de hidratos de carbono que nós comemos, obviamente, se são esses os alimentos que mais energia dão, que mais caloria, por outras palavras, fornecem ao organismo, claro que se essas dietas forem restritivas nesses alimentos, eu vou emagrecer, porque eu, no meu dia-a-dia, imaginando, comia um prato de massa e agora deixei de comer esse prato de massa. Esse prato de massa dá-me 250 calorias facilmente. Por isso, necessariamente, todas essas dietas que restringam calorias vão ter sempre efeitos, seja uma paleo, seja uma detox, seja aquilo que for. O que é importante as pessoas perceberem é, eu tenho que perceber muito bem se eu consigo manter essas dietas à la longue, ou seja, muito tempo. Porque eu digo também sempre isto, as pessoas estão muitas vezes, anos e anos e anos, a comer o mesmo tipo de refeições. E nós há bocadinho falámos no pequeno almoço, e se todos olharmos um bocadinho para nós próprios, o pequeno almoço deve ser a refeição que nós todos comemos de uma maneira muito parecida todos os dias. Todos nós temos preferências e geralmente o pequeno almoço ou é a granola, ou é o iogurte, como eu dizia, ou é o leite com café e o galão, ou o galão é igual, não é? Mas quer dizer, a torrada. Portanto, se olharmos para a nossa vida, se calhar há 30 anos as pessoas fazem o mesmo pequeno almoço. O mesmo não é dizer ao almoço ou ao jantar, que geralmente se eu fizer todos os dias o mesmo almoço, a pessoa de facto é capaz de olhar para mim e dizer, todos os dias comes a mesma coisa. Mas as pessoas esquecem-se que ao pequeno almoço, todas elas, de uma forma mais ou menos regular, comem coisas muito parecidas. São hábitos que nós adquirimos. Portanto, eu estar anos e anos e anos a comer uma coisa e de repente dizem-me não coma isso, coma uma coisa completamente diferente, eu digo, sim senhora, as pessoas aguentam isso, mas aguentam isso 1 mês e meio, 2 meses o máximo, aquelas que forem mais resistentes. Portanto, eu tenho que introduzir hábitos saudáveis, de alimentos que eu de facto saiba e reconheça como sendo de menor aporte calórico, reduzir quantidades, reduzir sempre dentro do prato que como, eu costumo dizer, substituir o arroz, a massa, a batata por vegetais, ou seja, em termos visuais eu vou ter um prato se calhar até recheado do mesmo tamanho, mas com menos calorias lá dentro, porque estou a reduzir aquilo que efetivamente me vai prejudicar mais. Pronto. Por isso, voltando à pergunta inicial, dietas há para todos os gostos, para todos os efeitos, todas elas prometem e muitas vezes dão resultados, mas o mais importante, na minha opinião, que conheço todos esses mundos das dietas, é efetivamente as pessoas encararem
a alimentação como uma prioridade e terem a noção de que hoje há muito alimento industrializado que não tem qualidade, que nos é quase, digamos, obrigado, tentado a consumir por tudo aquilo que é a parte comercial da nossa sociedade, e que depois criam-se estereótipos de o pão é mau ou a batata é má. Não. Se nós olharmos enfim, ancestralmente para a alimentação, nós sempre comemos todos massas, batatas, arroz, pão. Agora, tem que ser comido com conta, peso e medida e ter a noção de que a qualidade desses mesmos alimentos é que determina depois não só o peso que temos, claro, mas também, supostamente, e isso é muito importante, a longevidade do ser humano, porque claramente a qualidade do alimento, o estar menos industrializado ou mais industrializado, vai significar que ele perca riqueza nutritiva. Quanto mais o alimento for branquinho, mais eu tenho a certeza de que ele tem menor valor nutritivo. O mesmo se passa do pão que falámos há bocadinho com o arroz. O arroz, se eu comer um arroz mais escuro, não é tão tradicional, é verdade, e no nosso país vemos muito pouco, agora começamos a ver alguma coisa, mas esse arroz tem mais fibra, é um arroz integral, é um arroz que de facto mantém as propriedades que muitas vezes um arroz branco já não mantém, porque foi, digamos assim, sujeito a um processo de refinação, neste caso não se chama refinação, mas chama-se obviamente de retirada de muitos nutrientes que estão, por exemplo, na própria casca do arroz. Doutor, pegando agora um bocadinho no exercício físico, e falando por aquelas pessoas, que também é o meu caso, que por vezes querem perder aquela barriguinha marota, tonificar mais um bocadinho, que conselhos é que dá para que se consiga manter a consistência para se alcançar esse objetivo? Então, atividade física é algo que as pessoas devem ter na sua vida, não só por questões estéticas, mas essencialmente por questões, na minha opinião, de equilíbrio mental, fundamental o exercício físico, e quem o faz reconhece, penso eu, esta situação, que é quando uma pessoa faz exercício físico, de facto consegue ter muito mais harmonia mental e, claro, manutenção daquilo que é o nosso dia-a-dia, que é uma estrutura muscular adequada para aquilo que queremos fazer, seja trabalhar, seja, obviamente, uma atividade mais, digamos assim, agressiva do ponto de vista da prática desportiva. Práticas desportivas, hoje o que é que se verifica? Que as pessoas muitas vezes, e ainda bem que o fazem, atenção, nada contra isso, tem que ser fazer isso com, eu diria, racionalidade, que é nunca fizeram exercício físico e de repente aos 40 anos vão jogar pádel com os amigos, começam a correr. Bom, fantástico, volto a dizer, reforço, isso é importantíssimo as pessoas fazerem, mas é importante fazerem com duas condições, na minha opinião. Primeiro, fazerem sempre uma prévia análise médica. Não é a primeira, infelizmente será a última pessoa a ter, por exemplo, um infarto cardíaco ou ter, obviamente, algum problema físico derivado da má preparação orgânica, não é, do nosso organismo, para começar a fazer uma prática desportiva que, em determinado momento, vai exigir um outro tipo de esforço muscular que nós não estamos habituados. Não nos esqueçamos, o coração é um músculo. E, portanto, se ele não está adaptado a uma maior prática, digamos assim, um maior exercício que exija todo um conjunto, digamos assim, de gastos, de esforços que não estão dentro do nosso dia-a-dia, obviamente ele vai se queixar, vai se ressentir. Portanto, a partir dos 40 eu digo sempre, pessoas pelo menos fazerem um eletrocardiograma e um ecocardiograma, que é uma coisa que se faz muito pouco em Portugal, mas que faz sentido, que é olharmos o coração não pelo impulso elétrico que ele passa, que isso é o eletrocardiograma, é dizermos, ok, o coração está a passar bem o impulso elétrico, porque a maior parte das pessoas não sabe, mas o nosso coração é essencialmente um órgão que funciona por um estímulo elétrico que ele próprio desencadeia e que faz o coração estar permanentemente a bater, e quando infelizmente deixa de bater nós não estamos cá para dizer, e por isso é fundamental o eletrocardiograma, sim senhora, mas é muito importante também o ecocardiograma, que é ao fim e ao cabo uma ecografia ao coração, para perceber se o coração por dentro está a funcionar como deve ser. A partir dos 40 anos, para mim, isso é mandatório. Eu faço medicina desportiva também e, portanto, assumo que as pessoas muitas vezes começam
por brincadeira, olha, vamos lá jogar uma futebolada, vamos lá para o pádel, vamos lá começar a correr, e não fazem nada disso. E um dia as coisas podem correr mal. Pronto. Depois, a prática desportiva tem que ser consensual, ou consentânea, melhor dizendo, com aquilo que é a nossa condição física. Uma pessoa que está com 120 quilos, com 1,75 m, obviamente tem excesso de peso. Essa pessoa vai ter muita dificuldade se eu a mandar correr todos os dias, porque as estruturas, nomeadamente dos joelhos, não vão aguentar muito tempo. Ele está com excesso de peso, ele está com articulações fragilizadas, ele está, obviamente, com dificuldade em locomover-se, nem é, às vezes pela parte muscular, é mais pela parte articular. Pronto. Uma pessoa que, pelo contrário, esteja mais dentro do seu peso, obviamente eu já lhe posso manter uma atividade física mais periódica e provavelmente dentro de um registro mais moderado e intenso, não é? Portanto, isto para dizer, eu tenho que dosear aquilo que as pessoas fazem em função da sua condição física, também da sua expectativa, porque eu vou gostar de fazer uma coisa, vocês vão gostar de fazer outra. É normal, todos nós temos diferentes hábitos, diferentes e fundamentalmente adequada à idade. Eu falo por mim, eu tenho 55 anos, eu ainda adoro jogar futebol, porque eu joguei futebol quando era adolescente e jovem adulto, mas hoje, claro que tenho que ter outras limitações em campo que já não tinha há 30, ou que não tinha há 30 anos atrás. Mas vejo muitas pessoas a jogarem futebol, muitas vezes como se nada se passasse, e depois arranjam lesões, e depois obviamente são as mesmas coisas das pessoas que vão para o esqui na neve, de repente nunca fizeram e vão para o esqui na neve e trazem de lá uma bruta lesão. Portanto, isto é, primeiro, fundamental, e já que entramos nisso, um aquecimento muito, muito bem feito, que as pessoas também geralmente não sabem o que é fazer aquecimento, seja no paddle, seja na corrida, seja no futebol, seja no esqui, enfim, gostávamos a dar exemplos. Depois, adequarem o seu esforço físico em função da sua condição física e nunca irem para além do limite que o próprio corpo está a dizer. Se o corpo me está a dizer eu estou cansado, não consigo, não tenho rapidez suficiente para ir àquela bola, não vão, porque isso vai criar um esforço adicional que numa primeira fase sem treino é mais maléfico do que benéfico. Não sei se consegui responder. Excelente resposta, doutor. Já agora faço a pergunta: é possível perder peso rápido? É possível perder peso rápido desde que nós configuremos, lá está, o aporte de alimentos muito inferior àquilo que gastamos. Só que isso não se consegue manter por muito tempo. Quer dizer, obviamente se eu tiver muitas reservas, e reparem, tudo o que é gordura é reserva que se vai, desculpem a expressão, assim, uma imagem só para as pessoas perceberem lá em casa, se vai dissolvendo à medida que eu tenho, obviamente, uma necessidade e, portanto, regimes em que eu efetivamente queira perder muito peso, porque tenho também, obviamente, muito peso do corpo, tem que ser regimes altamente restritivos e que obriguem, de facto, a mobilização da gordura, que geralmente está ou na parte abdominal, que é onde as pessoas mais se ressentem, ou muitas vezes, e as pessoas não têm ideia disso, até numa zona, digamos assim, mais muscular, pessoas que nós às vezes vemos sem grande definição muscular, mas com grande massa muscular, muitas vezes não é, eu diria, a massa muscular desejada, é a massa muscular proveniente de um armazenamento que foi feito em primeira instância, porque lá está, os músculos, como são o primeiro órgão a ser requisitado para o movimento, o organismo tem esta capacidade fantástica de se autorregular e armazena em primeira instância ao pé dos músculos. Só depois é que vai começar a armazenar nas zonas viscerais, ou seja, nas vísceras, que são necessariamente os órgãos internos da cavidade abdominal. E depois cria esta adiposidade, não é? Este aventalzinho que nós muitas vezes dizemos que as pessoas têm, não é? Bom, tudo isso é proveniente de várias fases de armazenamento de excesso de energia. Primeiro, nas zonas musculares, que são aquelas que são mais requisitadas rapidamente para o movimento, e depois então numa fase já mais tardia, com deposição, principalmente no homem, muito na zona da barriga, as senhoras também, infelizmente para elas, não gostam nada na zona das coxas, e depois em toda a parte interior, que nós às vezes não vemos. Por isso é que, quando eu vejo um abdômen muito distendido, mais de 1 metro nos homens, é perigoso, porque esse abdômen vai significar que por dentro a minha parede abdominal está recheada de células gordas, de chamados adipócitos, ou seja, de gordura que não interessa para as vísceras terem. Pronto. E por isso mesmo é que emagrecer rápido é possível.
claro, basta ter o tal balanço muito negativo, ou seja, as pessoas comerem muito menos do que aquilo que gastam, mas deve ser controlado para perceber também se eu não estou a criar déficits ao próprio organismo, e tem que sempre ter um prazo de duração, porque eu não consigo manter indefinidamente uma ingestão muito baixa, porque isso vai-me criar carências vitamínicas, nomeadamente, carências de proteína, que são coisas que eu preciso para pensar, para trabalhar. Trabalhar no sentido do meu organismo ter o funcionamento desejado. Por isso, atenção às dietas muito restritivas. Há bocado falávamos no jejum intermitente e eu faço essa alerta. É preciso sabermos se temos condição para fazer um jejum intermitente. E não é porque a vizinha faz, ou a amiga, ou alguém da família que fez com resultados fantásticos que eu também posso fazer. Cada caso é um caso. Se a medicina fosse tão previsível e eu conseguisse adotar a vocês os dois exatamente as mesmas medidas e vocês tivessem os mesmos resultados, isso não era um ser humano, era uma máquina. Porque todos nós funcionamos de maneira diferente. E todos nós sabemos que uma senhora, perante uma amiga que está ao lado e que a amiga tem um determinado funcionamento, ela vai querer ter o mesmo funcionamento porque acha que é possível. E, portanto, muitas vezes até nos vai pressionar a nós médicos: olha, mas aquela amiga a quem receitou funcionou, porque é que a mim não funciona? Porque a senhora é diferente. Porque somos seres humanos e funcionamos todos de maneira diferente. E no que toca àqueles comprimidos que se usa mais para emagrecer, seja L-carnitina ou alguns que têm mais cafeína, isso pode fazer mal à Claro. nossa Ou saúde? seja, eu fui durante 25 anos farmacêutico. E se eu não tivesse aprendido mais nada, há uma coisa que teria aprendido seguramente, é que não há nenhum medicamento que não tenha efeitos secundários. Portanto, tudo o que eu meto cá para dentro, desculpem a expressão assim mais popular, tem que ter a mínima condição de segurança para que de facto eu faça esse tipo de compostos e que não esteja a criar mais prejuízo do que benefício ao organismo. Por outras palavras, cafeínas, substâncias termogénicas, como o chá verde, substâncias que fazem inibição portanto, do nosso apetite, perdão, que portanto saciam, como sejam os glucomananos, as algas, etc. Todas elas podem ser utilizadas. Eu utilizo muitas vezes isso, obviamente, para conseguir emagrecer as pessoas, mas tem que ser por quem sabe. Não é? Eu, por exemplo, tive esses 25 anos essencialmente a estudar fórmulas para hoje, como médicas, poder adotar com algum grau de segurança, mas não cedo às pretensões das pessoas, porque aquilo que em primeira instância eu como médico quero é que as pessoas sejam saudáveis e, portanto, eu não vou em nenhum momento deturpar e ser desonesto intelectualmente só porque a pessoa quer emagrecer e me pede para eu lhe passar uma coisa que eu sei que não é adequada para ela. E, por outras palavras, o que eu estou também a dizer é que há medicamentos da moda, hoje em dia, injeções que as pessoas fazem com uma grande vontade, porque é fantástico, aquilo eu não preciso fazer nada e emagreço. E eu digo sempre, olhem, que tudo o que é muito rápido, tudo o que cria resultados muito rápidos, há de ter sempre, desculpem a expressão, eu digo isto quase por intuição, mas claro que há dados científicos que me permitem dizer isto, há de ter também o seu reverso. Portanto, soluções fáceis são sempre as mais procuradas. Eu quero é um comprimido milagroso que eu coma, ou uma seringa milagrosa que me tire peso. Mas isso não é seguramente o mais sensato. O mais sensato é eu ter a noção de que só há uma maneira de emagrecer, é comer menos do que aquilo que gasto. Não há outra maneira. Essa é a fórmula mágica. Agora, é a fórmula que as pessoas não querem. As pessoas não querem andar todos os dias meia hora, nem querem fazer um bocadinho de exercício físico, mas deviam pensar que, ao fazerem isso, também estão a viver mais anos. E vou só dar este exemplo. Uma pessoa que hoje em dia, infelizmente, seja diabética, e a diabetes, nomeadamente a tipo 2, surge muito por, infelizmente, muitos erros alimentares, muito um fenómeno que nós chamamos de resistência à insulina, que é basicamente o corpo, às 2, 3, já não reage a determinado tipo, digamos, de utilização de substâncias, nomeadamente a insulina, que é uma hormona que nos faz baixar, transporta, digamos, o açúcar do sangue para dentro das células, porque é necessário, de facto, que as células se alimentem, e ao fazermos ou termos uma atitude que eu acho que é, no mínimo, insensata, que é não pensarmos em vivermos mais, como eu estava a dizer, o exemplo da diabetes, um diabético vai viver quase sempre menos do que uma pessoa
dita não diabética, porque efetivamente essa pessoa que é diabética vai ter, infelizmente, ainda por cima a diabetes é uma doença silenciosa, a maior parte das vezes não dá grandes sinais, e quando eu der por ela eu já estou a ter de facto uma degradação interna, não se vê, lá está, muito maior do que as pessoas possam prever, e isso vai levar a que o meu corpo vá durar menos. Portanto, em média, um diabético pode viver até menos 5 a 10 anos só pelo facto de ser diabético. Volto a dizer, nomeadamente o diabético tipo 2, que é aquele que surge geralmente mais tardiamente, 40, 45, 50 anos, hoje cada vez mais cedo, de uma obesidade, de uma situação em que a pessoa desculpem a expressão, não quer saber e não está a perceber que aquilo é um prejuízo para a sua própria longevidade enquanto ser humano. Doutor, e falando agora em longevidade, como é que podemos ficar cá até mais tarde? Primeira coisa, muito importante e que lá está, a maior parte de nós não dá essa relevância. A alimentação, claramente. Nós somos aquilo que comemos, não há dúvida nenhuma. E a única forma de nós sermos mais saudáveis é comermos mais saudável. É comermos principalmente produtos que sejam de maior qualidade. E agora vou-vos dizer uma coisa que é insensato da minha parte dizer, que é a maior parte dos produtos não têm qualidade na sociedade atual. Porque nós já não temos o pomar da avó ou a horta do tio que dê produtos que de facto sejam, digamos assim, espontâneos no sentido de terem o seu ciclo normal de produção na natureza. Não, hoje tudo é acelerado, tudo é obviamente levado ao extremo para sermos obviamente milhões, bilhões de pessoas neste planeta e termos capacidade suficiente de comer todos os dias. Por isso, obviamente, um frango demora 1 mês e meio a criar, não é? Enquanto a galinha da minha avó se calhar demorava 3 meses, 4 meses, ou seja, havia uma maturação normal, o frango, não é? Enfim, a galinha, estou a dizer frango, mas obviamente entende-se, ou seja, aquilo que é a maturação normal de uma carne de aviário não tem nada a ver com uma carne de campo. Os ovos a mesma coisa, os legumes, até o peixe. Hoje os oceanos estão cheios, enfim, não é só do plástico, das ilhas de plástico, todos nós já devemos ter visto imagens aterradoras, como é, obviamente, os detritos que vão parar ao mar. Tudo vai parar ao mar. Se perceberem e se observarem o mundo à vossa volta, tudo vai parar ao mar. É o nosso lixo, infelizmente, do planeta, que é uma coisa horrível. E o peixe está contaminado. Na maior parte do peixe hoje está contaminado. Tudo o que sejam animais de pequeno porte, que sejam para consumir, também estão todos deturpados em termos. Por isso, a longevidade maior que nós conseguimos é comer bem, é comer com qualidade. Segundo, fatores que nós muitas vezes não valorizamos. E aí voltamos ao exercício físico. O exercício físico vai também, e vários estudos que têm sido feitos dão-nos essa razão, vai ser claramente um fator mobilizador de uma maior longevidade, principalmente do organismo se manter não só do ponto de vista físico mais capaz, portanto vamos ter menos degradação funcional, portanto menos doenças de ossos, menos doenças reumáticas, tudo isso vai ser, digamos, mais perpetuado em termos de vida, perpetuado entenda-se a boa condição física e a boa condição mental, porque por muito que nós valorizemos só o físico, o nosso corpo essencialmente funciona aqui. Tudo sai daqui, do cérebro. Portanto, se eu mantiver o cérebro saudável, o meu corpo também vai ser saudável. Em terceiro lugar, ou em quarto ou em quinto, agora há vários fatores, e recomendo muito vivamente que as pessoas que gostam deste tema da longevidade vejam uma série que passa agora aí num streaming que se chama Blue Zone, e os Blue Zones não são mais do que zonas dispersas por essa parte tão distante do mundo como o Japão, para nós naturalmente, o Japão ou os Estados Unidos ou a Sicília, onde nós temos curiosamente clusters, ou seja, temos grupos de pessoas que nós começámos a perceber que tinham uma longevidade superior aos outros. E então foram analisar-se, todos estes processos obviamente foram objeto de estudo e percebeu-se que um simples aspecto, como seja a socialização das pessoas, o estarmos a viver em sociedade, que hoje cada vez é mais raro, as pessoas cada vez estão mais individuais no seu dia-a-dia, mas o facto de vivermos em sociedade, o facto de muitas vezes trocarmos com o vizinho isto ou aquilo, de podermos com a família, em seio familiar, ter uma reunião, reunião, entenda-se,
um encontro todas as semanas, permite-nos de facto ter uma maior socialização, que por sua vez é menor o efeito do envelhecimento no ser humano, porque o ser humano é um ser social. Nós vivemos em comunidade. Bom, e depois outros fatores, como sejam muitas vezes, claro, o ambiente em que vivemos. É diferente viver numa grande cidade em termos de poluição, a viver, obviamente, numa floresta ou numa zona mais rural, não é? Pronto. Esses fatores, vejam essa série que é muito engraçada, porque eles depois foram conseguindo encontrar diferentes pontos, digamos assim, uns que são comuns a todas essas zonas e outros que são característicos de determinadas zonas. Por exemplo, no caso do Japão, havia uma comunidade, o Japão é o país do mundo que tem mais centenários ativos, per capita, naturalmente, entenda-se, e foi-se verificar que, por exemplo, os japoneses comiam, como todos sabemos, muito peixe. Pronto. E que as águas, felizmente, do Japão, pese embora, como sabemos, a Segunda Guerra Mundial e, portanto, as bombas atómicas e mesmo depois os acidentes nucleares, apesar de tudo, eles conseguem ter zonas com boa qualidade de peixe e, de facto, o facto de comerem mais peixe dá-lhes, aparentemente, um fator de longevidade superior. Portanto, não é só um fator, é multifatorial. A longevidade não é um fator, são vários fatores que contribuem e, muito engraçado, são tão, desculpem a expressão, distantes daquilo que expectavelmente achávamos que era, que até a própria, como disse, socialização interfere na nossa longevidade. Portanto, uma pessoa que viva, e nós até empiricamente sabemos isso, geralmente as pessoas quando vivem com um ente querido, com um companheiro, uma mulher, um homem, obviamente, um marido, mulher, não é? Quando um deles falece, geralmente a pessoa, se não encontra outras alegrias de vida, os netos, a família, enfim, seja aquilo que for, mais cedo, infelizmente, parte. E isso é muito importante, lá está esse aspecto social. Se de facto o casal viver mais tempo juntos, provavelmente é um fator que muitas vezes as pessoas não entendem dessa maneira, mas que é altamente reprodutível em termos da longevidade do ser humano. No que toca ao nosso país, nós temos muito sol. Porquê é que temos um problema com a absorção da vitamina D no nosso corpo? É uma boa pergunta e andamos muito à procura dessa fantástica resposta. Que fator é que poderá estar na origem? E eu vejo muita gente com até uma tez mais morena, portanto até pessoas que teoricamente têm uma boa exposição solar, mas que depois têm uma vitamina D, digamos assim, baixa. Porque durante muitos anos, empiricamente, achou-se que o fator sol era o único suficiente para nos dar o aporte da vitamina D. E não é verdade. O aporte diário da vitamina D, infelizmente, porque era bom que fosse só o sol, é só dado em mais ou menos 6 partes daquilo que deveria ser, portanto, 1/6 é só a exposição solar. Os outros 5/6 nós temos que ir buscar aos alimentos. E muitas vezes não estamos a comer os alimentos certos. E porquê é que os alimentos têm menos vitaminas hoje em dia? E a vitamina D é uma delas, como são os outros todos. As outras todas, a B, a A, a D, a E, perdão, e a C. Porque os alimentos, ao serem, lá está, industrializados, ao serem muito sujeitos a uma degradação pelos equipamentos, pelas técnicas, digamos assim, industrializadas, perdem a riqueza alimentar. Portanto, hoje o que nós comemos tem muito menos riqueza alimentar do que comíamos há uns anos atrás, quando era na horta ou no pomar da avó, porque efetivamente eram produtos que não perdiam tanta riqueza alimentar. E hoje, reparem, vocês empiricamente todos nós sabemos, às vezes compramos maçãs no supermercado lindíssimas, fantásticas, vamos comer aquilo que tem sabor nenhum. Enquanto o perozinho pequenino que não levou tratamento nenhum lá da árvore da avó tem um sabor inconfundível e fantástico. Esse pero também tem muito mais riqueza vitamínica do que tem seguramente a maçã, que até é muito maior. Só que aquilo é água, basicamente, e foi feito para ser desenvolvido do ponto de vista comercial para ser mais atrativo, não é? Porque a fruta depois não passa, se do ponto de vista comercial, se tiver um determinado tamanho, não passa. E o facto de não passa, enfim, na própria triagem feita às peças, digamos assim, para venda comercial. E, obviamente, a fruta acaba por, a mais rica, acaba por não ser a que nós consumimos. Consumimos aquela que cresce mais artificialmente. Nenhuma maçã cresce muito mais do que aquilo que crescia da nossa avó, se não for com pesticidas, com porcarias, desculpem a expressão, químicos que vão
degradar a riqueza nutritiva dos alimentos. Portanto, esta deficiência de vitamina D não tem a ver com andarmos a abusar do protetor solar. Não tem a ver com o protetor solar, porque de facto, como eu vos digo, só um sexto é que seria dado Claro. teoricamente pelo sol. Portanto, muitas vezes isso é assim um tabu que as pessoas agora arranjaram, que é não se põem ao sol, não apanham vitamina D. Não é. E portanto, estejam descansados, que têm é que de facto procurar nos alimentos a vitamina D, que muitas vezes não a estão a consumir. Claro. Uma grande preocupação das pessoas no que toca ao envelhecimento, muitas vezes nem é o envelhecimento interior, mas sim o exterior, não é? O envelhecimento da pele. Sem dúvida. Os cremes caros realmente ajudam a retardar o envelhecimento da pele ou até reparar? Pois, isso Ou é tudo um... é um estereótipo. um É um estereótipo. estereótipo. Ou seja, na realidade, a nossa pele, o fator de envelhecimento, e falávamos do sol e vamos agora atacar o sol nesse sentido, o fator de envelhecimento maior é o sol. E um país como Portugal tem muito sol, felizmente para nós, mas também tem este aspecto, que é as pessoas, o facto de andarem muito ao sol, envelhecem mais rapidamente, porque o sol efetivamente degrada muito a pele. E empiricamente nós vemos isso. Um pescador, um agricultor, tem uma pele muito mais envelhecida de uma pessoa de igual idade que não tenha sido sujeita a esse tipo de exposição tão agressiva. Pronto. Cremes, bons, maus. O que faz um creme bom ou mau, claro que com certeza é o que lá se põe dentro, e a riqueza do que se lá põe dentro não está na marca mais cara ou mais barata. Portanto, o que nós temos que ter a noção é que há formulações que são efetivamente boas formulações e pode ter um preço mais baixo ou mais alto. O que interessa é o que lá está dentro e a qualidade do que lá metemos dentro, enquanto muitas vezes um cosmético de 500, 600 euros não tem que forçosamente ter mais efeito sobre a pele do que aquele que custa 30 euros ou 20 euros. Tudo tem a ver, muitas vezes, e sabemos isso, infelizmente, com uma questão de marketing, com uma questão de atratividade, das pessoas acharem que isso é a mesma coisa que passe a publicidade de um carro fantástico e que supostamente tem a mesma função que um carro que não é tão potente em termos de cavalagem, mas que a função é a mesma, não é? Ao fim e ao cabo que é levar-nos, transportar-nos. Claro que quem quer andar a 400 vai ter que comprar um com 300 ou 400 cavalos. Quem quer andar a 120, que é o limite legal, não precisa, obviamente, de ir para 400 cavalos. Agora, os cremes é a mesma coisa, ou seja, eu muitas vezes posso e quero, essencialmente sobre a pele, é uma função, duas funções fundamentais, uma de proteção solar, e por isso é que muitos produtos hoje já têm incorporado um protetor solar, e por outro lado, claramente quero um creme nutritivo, quero um creme que eu consiga fazer com que ele passe isto que é a chamada barreira cutânea, que é a minha epiderme, e que, lá está, se fosse fácil passar a epiderme, eu andava à chuva e passado um bocado estava cheio de água dentro da pele, não é? Portanto, a barreira da epiderme é extremamente difícil de passar e os cremes têm que ser bem formulados com, obviamente, uma proximidade o maior possível à estrutura da pele para ser compatível e poder penetrar na pele e fazer o seu efeito. Mas vamos ser sinceros, um creme tem sempre um efeito muito menos marcado do que substâncias que atuem internamente, que percorram o nosso sangue e sejam, obviamente, alimentadoras, por exemplo, de um cabelo. É muito frequente hoje em dia as pessoas terem queda de cabelo e nós recomendarmos, obviamente, tratamentos capilares, usar um bom shampoo, não usar amaciador, mas o efeito que isso tem é muito menor do que se eu pedir às pessoas para tomar uma determinada substância, que é uma substância que vai naturalmente ajudar a aumentar a irrigação sanguínea ao cabelo e levar mais nutrientes, ou seja, eu estou a nutrir o cabelo por dentro e não por fora. Portanto, usar um bom shampoo é importante, mas o efeito que tem é muito menos evidente do que se eu levar sistemicamente, ou seja, pelo nosso sangue inteiro, um alimento, um nutriente ao cabelo para ele crescer. A mesma coisa com a cosmética. Ou seja, se eu muitas vezes usar e devo usar um bom fator vitamínico, portanto, algo que eu tome internamente, ou produtos que eu consuma internamente, em muitos momentos é muito mais eficiente do que eu estar a pôr cremes de 500 euros, não tenham dúvida. Agora, claro, depois a parte comercial das coisas faz o resto, não é? É aquela atratividade, dizer o creme é fantástico, o creme faz isto. Atenção, eu sou super apologista dos cremes, não está em causa. Agora, para vos falar com toda a veracidade, não posso é dizer que o creme de 600 euros seja forçosamente melhor que o creme de 30 euros. E agora que falou na questão da queda de cabelo,
algum alimento que potencia ou atrasa a queda de cabelo, ou potencia o crescimento de cabelo? Há um conjunto de alimentos que nós sabemos que têm um complexo vitamínico mais rico, principalmente chamado complexo B, as vitaminas B, que são extremamente nutritivas para o cabelo. Mas depois é preciso eu ter substâncias que só alguns compostos de facto aí, portanto, produtos industrializados é que têm, que são aqueles que vão despertar, digamos assim, a construção capilar. O cabelo, quando começa a cair, é porque também há déficit de determinadas substâncias, ou com a idade, ou com, obviamente, fenómenos traumáticos, ou com uma má utilização. Pessoas, como eu há bocadinho referia, que utilizam sistematicamente amaciadores, vão fragilizar a haste capilar, vão fragilizar o cabelo. Portanto, uma pessoa que, por querer ficar com o cabelinho muito bonito, e as senhoras, nesse aspecto, são extremamente rigorosas, querem ficar com o cabelo solto, muito bonito, não é? Porque têm cabelos mais longos que nós, e usam amaciador, é geralmente um fator de enfraquecimento do cabelo. Portanto, não o façam. Prefiram usar um shampoo, com uma boa composição vitamínica, e depois, se precisarem, utilizarem cápsulas, nomeadamente, que vão trazer um aporte vitamínico e proteico, lá está a proteína, porque a proteína é o tijolo do nosso organismo, que vai conduzir ao cabelo aquilo que ela de facto precisa, que é um conjunto de substâncias para se desenvolver internamente. Ok? E há assim alguma metodologia ou algum comportamento que aconselho para atrasar o aparecimento de cabelos brancos? Não, isso é um fator muito genético. Não é? Era bom que nós tivéssemos, eu costumo dizer, o único fator é pintar. Não, de uma forma geral, as pessoas muitas vezes, e enfim, aqui não quero estar a centrar a conversa em mim próprio, mas eu tinha o meu avô paterno e o meu pai eram completamente calvos, mas felizmente para mim não tinham cabelos brancos até, enfim, uma idade já muito avançada. E a parte da minha mãe tem toda um cabelo muito faustoso, portanto são pessoas geralmente, e também não têm cabelos brancos. Provavelmente é por isso que eu aos 55 anos ainda não tenho cabelos brancos, ou pelo menos não tenho muitos cabelos brancos. Mas isso é uma coisa genética. Às vezes há pessoas que aos 30 anos já têm cabelos brancos, não é? E isso incomoda, claro que sim, eu percebo, nomeadamente as senhoras, ninguém gosta de uma senhora de ver cabelos brancos, mas nós homens é muito também um aparecimento às vezes muito precoce, e vão à procura, se calhar, do pai, do avô, e vão ver que já havia ali uma propensão para ver um cabelo branquinho mais novo, está bem? Portanto, aí não há, eu diria, remédio a não ser pintar o cabelo. O meu, acredita, não é mesmo pintado, porque eu não toleraria pintar o cabelo, mas a verdade é que muitas vezes acontece isso. Pronto, as pessoas, eu percebo, atenção, não estou a impor aqui nenhuma restrição, quem gostar obviamente pinta o cabelo, mas de facto é algo que não foi descoberta ainda grande evidência científica para poder minimizar o cabelo branco. Doutor Hipólito, e agora que estamos aqui à porta aliás, já estamos no verão, não é? Marisco, cerveja, água, sardinhas, há assim alguma alimentação que devemos ter em consideração para não abusar? Olha, falou muito até bem. se tivermos algum amigo que nos queira pagar um jantar, devemos recusar ou devemos ir? Nunca se recusam jantares de amigos, isso é a maior dádiva que nós temos, é termos amigos na vida. O amigo é fundamental à nossa existência. Agora, falámos na sardinha, e às vezes há aquele aspecto quase pecaminoso da sardinha, principalmente no pão. A sardinha é fantástica, é um peixe que nós hoje em dia até recomendamos muitas vezes o óleo de salmão, porque é aquele que está mais industrializado, não é? Os chamados óleos de salmão, que as pessoas muitas vezes acabam por comprar cápsulas para comer, para tomar, entenda-se. A sardinha é fantástica. Portanto, nós temos na costa portuguesa, não é? Enfim, toda esta orla mediterrânica tem muita sardinha, como sabem, e é um peixe fantástico. Agora, volto à questão inicial. Aquilo que metem no pão, se não for só a sardinha, que já é mais preocupante. Se for o cheirinho enchido ou o queijo da serra antes de começar na sardinha, aí é que já é mais complicado para a pessoa poder, digamos assim, não engordar. Agora, o verão, o que é que sabe bem? É verdade, sabe bem uma cerveja, sabe bem o marisco. O marisco, o único problema é que é um produto com uma quantidade elevada de colesterol, portanto,
comam o marisco, mas têm que ter a noção, se são pessoas já com predisposição para terem um colesterol elevado, atenção, porque vai subir um bocadinho, não se assustem, vai subir um bocadinho, e basicamente não abusem de bebidas alcoólicas. A bebida alcoólica, obviamente, não só porque infelizmente traz repercussões depois, muitas vezes, especialmente se vão conduzir, se vão obviamente ter que ter uma atenção redobrada, mas fundamentalmente para quem quer emagrecer, a bebida alcoólica é provavelmente o maior pecado, porque efetivamente o álcool é açúcar e portanto vai se transformar rapidamente no nosso organismo em tudo aquilo que nós não queremos e que falamos aqui já abertamente nestes últimos minutos, que é efetivamente a gordura começar a acumular-se muito na barriguinha, começarmos a ter maior tendência para ficar com a chamada barriguinha de cerveja, portanto, tudo isso acaba por ser penoso, porque as pessoas no verão, é verdade, estão mais descontraídas, abusam mais, curiosamente deviam fazer mais exercício físico, mas fazem menos, estão mais no ócio, não é? Portanto, também é preciso na vida termos esses momentos mais descontraídos, mas atenção, essencialmente, eu diria, mais ao que bebem do que ao que comem. Claro que se, obviamente, comerem todos os dias, obviamente, produtos muito calóricos, não acredito, mas uma feijoada, uma dobrada, que geralmente não são pratos tão do verão, obviamente também vão engordar, com certeza. Aliás, tudo engorda, como eu há bocadinho dizia, não é? Tudo, exceto onde há água, tudo engorda. Mas eu acho que o verão, apesar de tudo, é propenso, ou é propício, pelo menos, a que as pessoas comam um bocadinho mais aquilo que apetece se calhar mais no verão, uma saladinha, uma salada de atum, uma salada de alface, algo que de facto seja ainda assim reconfortante, mas que não esteja naquela iminência de ser um prato super calórico, como são os pratos geralmente mais tradicionais de inverno, não é? Pelo menos cá em Portugal. Mas, por favor, comam, alimentem-se como deve ser e tenham esta tentação de não entrarem no pica-pica, porque eu acho que muitas vezes o problema dos jantares, os almoços, especialmente os jantares de verão, é muito o que vem para a mesa antes do prato principal, antes da sardinha. Mas eu tenho que fazer esta pergunta. Se por acaso eu tiver um melhor amigo que me vai convidar para ir comer caracóis e eu prefiro caracoletas, qual de nós está correto? Qual de nós vai comer algo mais saudável? O caracol ou a Caracóis ou caracoleta? caracoleta? É uma boa pergunta que eu não sei responder de uma forma, eu diria, científica. Agora eu digo assim, o problema muitas vezes, como em tudo, é que a produção de toxinas numa caracoleta obviamente deverá ser maior e infelizmente tenham muita atenção aos caracóis, porque os caracóis, quando não são preparados devidamente, dão grandes intoxicações alimentares, mas grandes intoxicações alimentares, pessoas que ficam de repente com uma diarreia, vamos à procura, no véspera o que é que comeu? Caracóis. Aí está. Porque o caracol, de facto, se não for bem preparado, se não for colhido na altura devida, e por isso é que geralmente só há caracóis, geralmente nesta altura, tem uma acumulação brutal de toxinas. E a toxina do caracol é muito prejudicial à saúde. Agora, se é melhor comer caracóis ou caracoletas, eu diria por intuição, é melhor comer caracóis se forem igual quantidade às caracoletas. Agora, se nós comermos 20 caracoletas e 40 caracóis, se calhar vai dar ao mesmo, não é? Depende do tamanho da caracoleta. Eu lembro-me há muitos anos, nós não temos essa tradição, mas em França tem muita tradição dos carregou, não é? E os carregou não é mais uma caracoleta preparada de uma forma mais requintada, não é? E, portanto, claramente, eu pessoalmente preferiria uma caracoleta bem preparada, mas isso admito que muita gente gosta muito mais do caracol, porque é aquilo que também comercialmente mais se vê por aí à venda. Muito bem, doutor. Muito Obrigado por por este esta bocadinho. conversa tão calórica em conhecimento e recomendações. Bom, e que no verão traga também tempo para as pessoas moderarem um bocadinho e pensarem na sua saúde. Acho que sim. Acho que é eu diria, um espaço de tempo. E nós, felizmente, aqui com 3 ou 4 meses somos muito sortudos, não é? Para as pessoas passearem, para as pessoas conviverem, para as pessoas, de facto, trazerem à sua vida aquilo que, infelizmente, às vezes, os momentos mais agressivos de inverno e de outono não nos permitem, que é sair à rua, estar a conviver, e isso também é muito saudável. E, portanto, a saúde não é só todo este processo, obviamente, de seleção daquilo que comemos, daquilo que fazemos em termos de exercício, mas essencialmente daquilo que é a nossa vida também social. E isso era a mensagem que eu também gostava de deixar de passar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.